Olá, 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 graça e paz, amados de Deus. Você está no seu nosso ponto teológico. Estamos aí para mais um vídeo, né, da nossa série, né, nessa série que é chamada de História da Filosofia Cristã. Para você que está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida, né? Peço que você dê o like desde já, dê o seu like, faça seus comentários, compartilhe esse vídeo. Antes de qualquer coisa, compartilhe esse vídeo aí, né, nos seus grupinhos do WhatsApp, Facebook, grupinho que você está aí no curso de bacharel, no seu mestrado, na sua graduação. Envie este vídeo aí para alguma pessoa que tem interesse no assunto, para que possamos juntos, né, crescer. E você me ajuda também a engajar esse canal, tá certo? Para você que está chegando agora, sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento, né? E essa é a 15ª aula dessa série. Interessante, porque a gente só está falando, né, dos filósofos, a história da filosofia cristã, dos filósofos que também eram cristãos, que também eram teólogos, né, principalmente ali no período da Idade Antiga, período da Patrística, adentrando também, vamos falar também futuramente, né, dos filósofos cristãos da Idade Média, como Tomás de Aquino, Anselmo de Cantuária, Abelardo, enfim, todos esses grandes vultos, né, da cristandade, da história da igreja, tá certo? E peço a você que possa estar nos ajudando, né, nesse canal. Também é uma forma de você abençoar o nosso ministério. Tem duas formas. Aqui embaixo nos comentários você vai ver aí o link do Pix. Você pode abençoar-nos com qualquer valor, ofertando no Pix. Se você deseja fazer parte de um grupo do WhatsApp da família Point Teológico, nós temos também aqui embaixo nos comentários o link do Apoia-se. Você vai entrar lá na plataforma do Apoia-se a partir de R$5 somente por mês. Perdão. A partir de R$5 por mês, né, você vai estar contribuindo no Apoia-se. Você vai se tornar um apoiador. E também aí você vai ser direcionado. Nós vamos colocar você no grupo do WhatsApp da família Ponte, que não é grupo para debate teológico, não. É um grupo onde a gente fala ali, troca ideias sobre os lançamentos, né, as promoções de livros. Os irmãos perguntam, né, se determinada obra são boas, vale a pena. Então, um grupo interessante. Pastor, R$5 para mim, eu não faço nenhum lanche com R$5 mais, pastor, no Brasil. Eu quero abençoar com 10, eu quero abençoar com R$15, eu tenho essa condição, eu quero abençoar o seu canal. Amém. Que Deus possa estar abençoando a sua vida rica e abundantemente. Tá certo? Então vamos lá. 15ª aula. E a gente vem falando aí sobre Orígenes, né? Que foi um pai da igreja ali, a origem de Alexandria, que viveu no século III. E nós vamos falar um pouco sobre Orígenes e a filosofia grega, né? Vamos lá. Orígenes é um filósofo cristão. Seu propósito, como já se sabe, é edificar um sistema do saber cristão a partir do patrimônio seguro da fé. Nesta empresa, teve de validar-se da filosofia grega. Qual a sua atitude para com a sabedoria pagã? Né? Muitos crentes, muitos cristãos que eram intelectuais, eruditos, muitos pais da igreja, por exemplo, como Orígenes, temos no segundo século Justino Mártir. Estes teólogos cristãos, que também eram filósofos, eles entendiam que a filosofia era de suma importância para que eles pudessem comunicar a fé cristã para algumas mentes mais exigentes, para algumas mentes eruditas, para eruditos, né? O povo, no geral, assim como nos dias de hoje, né? Naquele tempo também, o povão, as pessoas mais humildes, que não estão aí para essa questão de erudição, para a academia. As pessoas mais simples, elas não querem saber de teologia, não querem saber de filosofia. Você fala, Jesus te ama, ela acredita nisso e ela se torna cristã. Jesus vai mudar a sua vida, Jesus vai curar você. Então existem algumas pessoas, a gente tem que entender isso, né? Existem muitas pessoas que se voltam para Deus, né? Se entregam a Deus apenas tendo em vista a questão da emoção. Não é necessário você explicar para ela toda a teologia sistemática, detalhe por detalhe das disciplinas da teologia sistemática, os argumentos filosóficos para isso, teológicos para isso. Não. Ela é carente de amor e ela
encontra em Cristo esse amor pronto, é o suficiente para ela. Pois bem, só que a gente precisa entender que existem outros tipos de pessoas, pessoas que, se você disser para ela, Jesus te ama, para ela isso não é suficiente. Ela precisa encontrar argumentos filosóficos e teológicos para que esta afirmação ela aceite. Então, são essas pessoas, eruditos, pessoas que são inquisitoras, melhor dizendo, pessoas que usam muito a mente, mais racionais, vou usar esse termo, né? Esse tipo de gente, você precisa explicar para ela, são pessoas que perguntam muito. Isso é errado, pastor? Não, Deus as fez assim. Ela é uma pessoa mais analítica, é uma pessoa mais calculista. Muitos vão dizer que ela é fria. Não, isso é o jeito dela. A gente não pode condenar esta pessoa porque ela quer saber mais detalhes, porque ela quer se aprofundar. Sim, Deus me ama por quê? Qual é a origem deste amor? Qual é a fonte? Então ela quer argumentos filosóficos, ela quer argumentos teológicos. Pois bem, onde eu quero chegar é que muitos pais da igreja, como Orígenes, como Justino Mártir, que foram filósofos, eles faziam filosofia comunicando a fé cristã, certo? Visando alcançar estas pessoas. Ok? Visando alcançar estas almas, visando alcançar estas pessoas, não significa que ela não se importa, que eles não se importavam com as pessoas mais simples, claro que não. Mas é interessante também frisar que haviam outros teólogos também que discordavam totalmente. Não se deve fazer filosofia, se utilizar dos preceitos, dos pressupostos da filosofia pagã para comunicar a fé cristã, não. Então, assim como hoje, muitos teólogos entendem que a fé e a razão nada tem a ver uma com a outra. Eu discordo, eu entendo que é importante, sim, a filosofia na teologia, tá? E Orígenes não foi diferente daquela classe de eruditos, de pais da igreja, que entendia que a filosofia era importante na comunicação da fé, tá? Muito bem. Orígenes teve um amplo conhecimento da filosofia grega. Dizia a pura verdade ao segurar a Celso. Aliás, existe uma obra que é publicada até hoje pela editora Paulus, chamada Orígenes contra Celso, que é uma defesa de Orígenes da fé contra este escritor pagão chamado Celso, que atacava o cristianismo naquele tempo. Então ele dizia a pura verdade ao segurar a Celso, que não cultivava apenas o estudo das escrituras, mas também da filosofia, e que o fizera por amor à verdade. Esta assertiva é corroborada pelo testemunho insuspeito de Porfírio. Abre aspas para Porfírio. Platão foi seu companheiro inseparável. Manuseava constantemente as obras de Numênio e de Crônio, de Apolófanes, de Longino, de Moderato e de Nicômaco, bem como as dos célebres pitagoristas. Utilizou igualmente os livros do estoico Cairemon e de Cornuto, fecha aspas. Então, temos aqui um testemunho de Porfírio, né, que foi um historiador, que dizia que o nosso querido Orígenes era um cara que não somente andava com a Bíblia debaixo do braço, era um cara que devorava, consumia as obras de Platão. Não somente de Platão, mas também obras estoicas, né? A gente sabe que a filosofia estoica, principalmente a romana, também era muito consumida, muito estudada por muitos cristãos. Aliás, abrimos um parênteses aqui, muitos acreditam que Paulo foi extremamente influenciado pela filosofia estoica romana na questão da ética cristã. De fato, é verdade, muito do que Paulo ensinava em sua ética, ou seja, o comportamento, como um crente deve se comportar neste mundo, muito da ética paulina, de fato, tem alguns traços, algumas semelhanças com a filosofia estoica. Claro, a filosofia estoica ela não é baseada, não foi baseada nas escrituras, né? Mas no seu fundador, ok? Ou seja, é uma filosofia pagã, mas que tem alguns traços característicos muito semelhantes ao cristianismo, tá? Demais aqui, uma ligeira inspeção de suas obras, e particularmente dos livros contra Celso, confirma plenamente a verdade deste testemunho.
Platão foi seu melhor amigo e Epicuro seu maior inimigo. Na ética, segue muitas vezes os pitagóricos e com maior frequência os estoicos. Entretanto, é impossível classificá-lo entre os platônicos ou adjudicá-lo a qualquer outra escola. Em filosofia, foi um eclético, a exemplo de Amônio, seu mestre, ou antes, um cristão que, na base de um princípio de seleção, a fé, iruía da filosofia grega os elementos que julgava aproveitáveis para a colaboração e elaboração do seu sistema cristão, e fê-lo da maneira consciente e com escrupulosa sinceridade. Em seu discurso de agradecimento, Gregório, o taumaturgo, testifica que Orígenes costumava demonstrar seus alunos a estudarem todos os filósofos gregos, e com a só exceção dos ateus. E no tocante à sua própria pessoa, Orígenes declara que jamais se permitia torcer qualquer doutrina verdadeira dos filósofos gregos. Então, o que eu digo acerca de Orígenes a princípio? Todos nós sabemos que, a princípio, embora tenha sido cristão, um filósofo cristão, por conta da sua forte influência filosófica, era isso que os cristãos que combatiam a filosofia na fé cristã temiam. O que eles temiam? O que aconteceu com Orígenes. Orígenes foi fortemente influenciado pela filosofia platônica. Ele lia também Pitágoras, né, estoicismo, enfim, os estoicos. Pelo fato de ter sido fortemente influenciado, ele passa, é óbvio que isso vai acontecer, né? Então, automaticamente, ele transfere essa influência nos seus escritos cristãos. E uma das questões que faz com que as suas doutrinas sejam até mesmo posteriormente rejeitadas pelos concílios mais tardios, né? Os concílios mais tardios da Igreja Católica repudiam muitos ensinamentos dele, é o universalismo que ele ensinava. O que é isso, pastor? Universalismo é uma doutrina herética que ensina que no final de todas as coisas, todas as pessoas alcançarão a salvação, independente se elas receberam a Cristo, se elas se arrependeram dos seus pecados, se elas quiseram se voltar para Deus ou não. O universalismo de Orígenes, ele é tão extremado que em certo momento ele vai ensinar que nesse universalismo que Deus salvaria não somente todos os seres humanos, todos, mas salvaria até mesmo Satanás e seus demônios. Então, na teologia de Orígenes, no final de todas as coisas, até mesmo Satanás vai ser redimido, receberá o perdão de Deus, será salvo. Satanás e os demônios. O que é estranho, né, se nós ficarmos somente com a Bíblia. Mas por que esse tipo de ensinamento? Por conta da forte influência filosófica, pelo hábito da especulação. Então, na cabeça dele, ele entendia que haveria um perdão para Satanás e os demônios. Isso não está na Bíblia, mas como ele era um filósofo, ele especulava, ele raciocinava. Então, ele chegou a essa conclusão. Esse é o perigo. Se nós chegarmos a determinadas conclusões que não tem base bíblica para isso, e a gente começa a repassar como uma verdade, o que não era. Esse foi o problema, né? Nesse primeiro momento aqui eu quero falar sobre Orígenes, tá? Orígenes manteve uma atitude bastante reservada para com os filósofos. A despeito do grande otimismo com que encarava as obras dos filósofos, não os tinha em alta conta enquanto homens. Dificilmente se poderia chamá-lo um amigo dos filósofos. A diferença do que ocorria, por exemplo, com Clemente e com Justino. Com efeito, o nosso mestre, a quem Porfírio chamava de grego, refere-se com grande reserva aos antigos filósofos, reserva que não raro atinge os limites do desprezo. Acusa-os de muitos erros e exprobar-lhes, palavra difícil, né? Exprobar-lhes as fraquezas morais. Os erros dos filósofos gregos são retratados em cores particularmente vivas, uma passagem que Orígenes rebate a afirmação de Celso, de que os cristãos teriam recorrido a um médico falso, isto é, a Cristo, de preferência aos verdadeiros médicos, que são os filósofos. Olha só, Celso, né, esse pagão que atacava a fé cristã, dizia: vocês cristãos recorreram a um falso médico. Os verdadeiros médicos, aqueles que têm a cura, né, não física tão somente, né, aquele que tem a cura, a verdadeira cura, são os filósofos. Esses são os verdadeiros, trazem a verdadeira medicina, né, a verdadeira cura para os males. Olha só.
E aí, Orígenes, sua resposta, faz ver a ignorância e os erros destes médicos de Celso. Com efeito, quem são estes verdadeiros médicos? Os epicureus que negam a providência e pregoam que o prazer é o sumo bem? Os epicureus ensinavam isso, né? A busca incessante pelo prazer, que contrariava totalmente o cristianismo, né? O cristianismo não ensina uma ética, uma filosofia hedonista, a busca pelo prazer. Pelo contrário, buscar as coisas que são do alto, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a abstinência da imoralidade, enfim, dos prazeres carnais. Aí Orígenes contra-argumenta. Verdadeiros médicos, os filósofos epicuristas, eles ficam buscando o prazer em todo o tempo. Que medicina é essa? Olha. Ele contra-argumenta. Porventura não é mais digno de louvor aquele que preserva os homens da enfermidade causada por tais médicos? Os peripatéticos que ensinam que o mundo não é governado por Deus e que este se conserva inteiramente alheio à sorte dos homens? Aí, ateus, deístas. Não será verdadeira obra de caridade curar os que se deixaram ferir tão cruelmente por tais filósofos médicos? Os estoicos que anunciam um Deus corruptível? Não será nosso dever reconduzi-los ao verdadeiro Criador? Ou, finalmente, os platônicos que creem na migração das almas? Para quem não sabe, o platonismo ensinava a pré-existência da alma, né? Trazendo fortes bases aí para a doutrina espírita reencarnacionista, para quem não sabe. Aí ele tá rejeitando aqui. Interessante, né? Quem é que traz a verdadeira medicina? Quem são os verdadeiros médicos? Os neoplatônicos, que ficam se ensinando a reencarnacionismo, a migração da alma? Não. São perguntas retóricas que exigem uma resposta negativa, né? Você já percebeu. Não será melhor médico aquele que os convence de uma justa retribuição no além? São perguntas aqui que são descritas nesta obra que eu falei para você. Eu ainda não tenho, né? Na minha coleção da patrística eu ainda não tenho. Talvez seja a minha próxima compra. Contra Celso. Orígenes contra Celso é uma obra da patrística, né? Se encontra naquela capinha verdinha, na coletânea da Paulus. As deficiências morais dos filósofos transparecem nitidamente na discrepância flagrante entre as suas doutrinas e a sua conduta. Nem mesmo os mais estimáveis entre eles, Platão e Sócrates, fazem exceção à regra. Em oposição a Clemente, Orígenes aplica o anátema paulino à totalidade dos filósofos, pois também Sócrates possui a verdade na injustiça. Apesar de sua profunda inteligência na natureza de Deus e do sumo bem, não se pejou de rezar a Ártemis e no Pireu. Ou seja, ele está dizendo aqui, apesar da inteligência de Sócrates, de Platão, desses filósofos, eles buscavam os deuses que todo mundo seguia naquela época, naquele contexto, né, da politeísmo grego. Então ele está dizendo, apesar da inteligência desses caras, esses caras rezavam, buscavam, oravam, cultuavam esses falsos deuses. Apesar de sua profunda inteligência de natureza e do sumo bem, não se pejou, ou seja, não evitou de orar a Ártemis no Pireu, nem de contemplar com agrado as assembleias solenes de homens ignorantes que para ali afluíam. Não obstante as suas belas palavras sobre a necessidade de se enveredar para uma vida melhor, não se envergonhou de mandar sacrificar um galo a Esculápio. Esculápio era um deus também adorado ali na Grécia. Por mais profundos que fossem, não somente na Grécia, né, mas todo o Império, por mais profundos que fossem os seus conhecimentos acerca dos mistérios divinos, os filósofos não lograram elevar-se à verdadeira sabedoria, nem ao verdadeiro culto de Deus. Fato. Então ele, nesse contra-argumento, tentando expor a fé no verdadeiro Deus, que é o Criador, né, dialogando com Celso, ele dizia, olha, com toda a sabedoria que estes homens possuíram, Sócrates e Platão, Aristóteles, note, esses homens não estiveram livres de cair num dos considerados erros, pecados mais grosseiros de todos os tempos na humanidade, que é a idolatria. Caíram. Né? Então diz mais aqui, o malogro dos filósofos tornam-se particularmente evidentes pelo fato de não levarem consigo, por não haverem consigo elevar o nível moral de seus seguidores, com a possível exceção de Fédon,
a quem Sócrates dissuadiu a frequentar as casas de má reputação, e de Filemão, que se converteu a uma vida honrada, abandonando seus costumes levianos. Que é interessante também isso. Alguns filósofos, na sua ética, na sua filosofia de vida, né, eles apregoavam, por exemplo, total abstinência da imoralidade, da homossexualidade, que era o comum, que era algo natural, né, que era o comum e natural naquele contexto ali da Grécia. A pederastia, a pedofilia, tudo isso era muito comum nessa sociedade greco-romana. Então muitos, ele está elencando aqui, alguns filósofos, eles decidiram, através da sua ética, se converter a uma vida honrada, mesmo sem Deus. Interessante, né? Mesmo não conhecendo ao Deus da Bíblia, alguns conseguiram viver uma vida honrada, abandonaram todos os seus costumes, e isso foi notório. E aí o que eu aprendo com isso? Sim, através da força de vontade, muitos homens conseguem sim abandonar os vícios, abandonar a imoralidade, abandonar a bebida, o fumo, né, o cigarro, as drogas, pela força de vontade. Eu conheci pessoas assim, não foram para a igreja, nunca se converteram a Jesus. Conheci um cara que fumou aí por mais de 15 anos, 15, 20 anos. Trabalhei com esse indivíduo. E aí ele falou: parei de fumar, Anderson, parei de fumar. Evangelizava ele e tal. Ele não demonstrava muito nenhum interesse pelas questões religiosas, pela fé cristã. Aí teve um dia que ele falou: parei de fumar. Decidi, parei de fumar. Aí tu vê, o cara não orou a Deus, não buscou a Deus, não se tornou religioso, não se tornou crente e abandonou o vício. Então, o que a gente percebe? A gente aprende que, assim como esses filósofos gregos, muitas pessoas conseguem viver uma vida honrada sem necessariamente buscar a Deus ou ter a habitação do Espírito Santo na vida dela. O que isso nos traz de lição? Que mais do que nunca, né, aquele que é cristão, aquele que diz ser morado do Espírito Santo, precisa viver uma vida honrada, né? Se os caras conseguiram viver uma vida honrada, abandonar maus costumes só com a força de vontade, que dirá, né, com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? Não é de admirar que, tendo então baixo estima os filósofos, Orígenes se mostrasse favorável à opinião de que as doutrinas mais profundas de Platão seriam de proveniência judaica. A despeito desta atitude de reserva, é um fato que Orígenes fez uso copioso da filosofia grega, mas nem por isso ousaríamos denominá-lo um humanista cristão. Certamente não foi no sentido de um Justino, de um Clemente. O reconhecimento e a utilização das ideias de outrem pode distanciar-se muito da amizade e da solidariedade. Tá certo? Tá aí um pouquinho de Orígenes, né? Que, embora se utilizasse, né, da filosofia, né, platônica, um pouco de Sócrates e tal, ele entendia também ao mesmo tempo que muito dos filósofos da filosofia, muitos filósofos gregos ali traziam ensinamentos nocivos, né, para aplicar a fé cristã. E ao mesmo tempo que ele também reconhecia que a ética de muitos filósofos deviam ser elogiadas, porque eram homens que buscavam essa vida honrada, longe de toda sorte de imoralidade, dos maus hábitos que havia naquela sociedade greco-romana. Então, na próxima aula, nós vamos dar prosseguimento, vamos continuar falando sobre Orígenes. Ele é um personagem muito importante. Então, ele é o autor aqui da obra que nós estamos lendo, né? História da Filosofia Cristã, dedica aqui muitas páginas. Pelo fato de Orígenes ter escrito muita coisa, então ele não vai sair de Orígenes tão facilmente. Temos ainda muito a dizer sobre Orígenes antes de entrarmos nos pais capadócios, tá certo? Deus abençoe a sua vida, até a próxima.